O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, o CAU Piauí, quer intervenção do governo do estado no transporte público de Teresina. O CAU informa que protocolou na Procuradoria-Geral de Justiça do Piauí um ofício propondo uma representação interventiva no sistema de transportes do município de Teresina, em face do descumprimento de princípios da Constituição Estadual e da Lei Orgânica de Teresina, que garantem ao transporte público o caráter de serviço essencial. E para falar desse assunto, nós vamos conversar com o presidente do CAU Piauí, Wellington Camarço. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer. Obrigado. Bom, o que motivou, de fato, ao CAU, enquanto organização, se manifestar em relação a essa crise do transporte coletivo de Teresina? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é o CAU. O CAU é uma autarquia federal. Nós somos um órgão público federal, que temos o dever, isso está na nossa lei, de defender a sociedade em itens como arquitetura, patrimônio histórico e, nesse caso, especificamente, o urbanismo. O que acontece? A gente está vendo que Teresina está passando por um momento de completo caos no transporte público. É um processo que vem acontecendo já há muito tempo. Nós fizemos um resgate histórico e esse problema já vem crescendo desde 2016. Se agravou no período da pandemia e hoje nós estamos vivendo o total caos, a falência do transporte público de Teresina. Então o CAU, como uma entidade pública federal, que tem que lutar e fazer a defesa da sociedade, entende que a Prefeitura de Teresina, na verdade todos os entes envolvidos, estão deixando de cumprir, inicialmente, a Constituição Estadual, posteriormente, a Lei Orgânica do município. O que é que diz os dois? A Constituição Estadual diz que transporte público é um serviço essencial. Não pode faltar. Não pode faltar, é um serviço essencial. Isso não é minha opinião, isso não é sua opinião, aliás. Isso é a Constituição que define. Esta mesma Constituição delega deveres para a Prefeitura, né? A Constituição Estadual reconhece que é um direito essencial, transfere a responsabilidade para o Poder Público Municipal. Na Lei Orgânica, o Poder Público Municipal novamente reconhece que o transporte público é um direito essencial, ela reconhece que ela tem a obrigação, isso está na Lei Orgânica do município, ninguém está inventando nada, ela tem a obrigação de prestar o serviço de maneira ininterrupta, ou por concessão, ou por ela mesma de maneira própria, mas nada está acontecendo. Na verdade, nós estamos acompanhando a degradação total. Uma população de em torno de 1 milhão de habitantes, nossa capital tem, abrangendo toda os municípios ao redor, nós não temos o transporte público. Veja, está deixando de se ofertar à sociedade um direito essencial, que é o transporte público. A ausência desse direito, a ausência dessa oferta, impacta em outros direitos essenciais, como acesso ao trabalho. Diaristas perderam os seus trabalhos, porque o dono de casa, a dona de casa não vão pagar, infelizmente, um aplicativo para mandar textar. E os pessoal estão sem trabalhar. Está sem acesso à educação, que é outro item essencial. A faculdade, a Universidade Federal mesmo, vai voltar a ter aulas semipresenciais ou então até mesmo virtuais. A saúde também está deixando de ser ofertado para a sociedade. Nós temos aí um caso muito claro agora e bem recente, que é o problema do hospital do Disseu. Sim. Todas as famílias aí, ele está fechado. E por tempo indeterminado, que é um outro problema, mas não vamos tratar disso agora. Mas o que acontece? Todo o pessoal da região, toda a comunidade em volta daquele hospital, está sem atendimento médico lá. O que ele precisa fazer? Buscar atendimento em outro local. Com o transporte público, sem o transporte público, não é possível. Como isso pode acontecer? O transporte público, por si só,
ele já é um serviço essencial e a ausência dele inviabiliza acesso a outros serviços essenciais, educação, saúde, trabalho, lazer. Então, e está muito claro que a Prefeitura de Teresina hoje está incapacitada politicamente, administrativamente e financeiramente falando. Nós não sabemos o que está acontecendo, só estamos ouvindo promessas de que algo vai acontecer. A expectativa. Que algo é esse? Eram 3 meses, já virou 1 mês, eram prefeito mais 2 secretários, hoje é só o prefeito, só eu sei, vocês vão ter surpresa. Surpresa nós já estamos vivendo. Nós não temos transporte público em Teresina. Agora, presidente, como seria essa intervenção proposta pelo CAU? A intervenção é na forma da lei. A Constituição Estadual determina que, no descumprimento, na falta de cumprimento dos serviços essenciais a quem foi delegado, que o Procurador-Geral do Estado, que foi a quem nós recorremos, ele motive a Justiça Federal e solicite da Justiça Federal que outro ente se encarregue de fazer aquela atividade de maneira, vamos dizer assim, rápida, que atenda à urgência e à necessidade. É o que a gente está vivendo. E a gente pensa que somente quem pode intervir no município é o Estado. Então, a nossa proposta é essa, que o Estado, através da sua estrutura, que é bem maior, né, que o Estado administra toda a questão de transporte intermunicipais. Isso o Estado pode automaticamente trazer para dentro do município e de maneira paliativa e urgente minimizar os problemas que nós estamos enfrentando. Esse é o nosso objetivo. E a Prefeitura, até encontrar uma saída, até encontrar uma solução de fato e conversado com as entidades que têm envolvimento com o assunto, possa encontrar uma solução definitiva e a Prefeitura então retorna com suas atividades. O que precisamos hoje é uma intervenção imediata do Estado no setor de transporte de Teresina. Poderia ser na forma de subsídios ou da providência de mais veículos? Quais seriam as ideias dentro da competência do Estado para fazer acontecer essa intervenção? Isso que você está falando não caracteriza intervenção. Isso é a coparticipação. O Estado tem por direito e por dever contribuir, né? Cobrir aquelas dívidas, os valores dos estudantes estaduais, os passes dos policiais, redução de impostos. Isso é uma relação de cooperação. E todos nós sabemos que o Estado já apresentou isso, não resolveu. Nós estamos diretamente, de maneira bem drástica, elevando o tom para intervenção. Tira-se o comando do S-Trans, retira-se o comando da Prefeitura sobre a área e entrega para outro agente que tem a capacidade de resolver. Aí já você vai utilizar, você não já vai estar mais preso a contratos, você não já vai estar preso a acordos políticos, porque o objetivo é muito claro, é tentar resolver de maneira paliativa e imediata o transporte público da nossa capital. Então o Estado teria essa competência, essa possibilidade aí na interpretação do CAU Piauí. Na interpretação da lei, da Constituição Estadual, o Estado tem essa atribuição desde que a Justiça transfira isso para ele. O Estado não pode simplesmente chegar como um disco voador e se apossar. Nos nossos ofícios que encaminhamos tanto ao Procurador-Geral do Estado como ao próprio governo do Estado, está muito claro, a exposição de motivos é muito clara. Isso não é um problema que nasceu da noite para o dia. Toda segunda-feira a gente acorda com uma novidade, com a população descoberta de transporte público. São paradas de ônibus completamente abandonadas. Se a gente pegar o resgate, a gente está hoje vivendo somente o ápice de todo um processo degradante que vem sofrendo o nosso transporte público em Teresina. E a gente pensa o seguinte, nós do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, estamos em busca dessa intervenção e, ao mesmo tempo, nos colocamos inteiramente à disposição desses poderes públicos, executivos que têm o dever de executar, de nós ajudarmos no planejamento a médio e longo prazo de um novo pensar para o transporte de Teresina. Nós temos uma superdependência do transporte público terrestre ônibus.
Onde ficam os outros modais? Por que nós não temos ampliado o metrô? Por que nós não temos um veículo leve sobre trilho? Por que nós não utilizamos os nossos rios para trazer o pessoal da Santa Maria da Codipe, da Cerâmica Sil? Por que a gente não pensa num sistema integrado? Mais diversificado, para não criar uma dependência como tem hoje. Diversificado e integrado. O cidadão sai lá da sua... Por exemplo, você não tem como exigir também que um sistema de ônibus, de transporte de ônibus, ele circule 40 quilômetros só numa ida e 40 quilômetros numa volta com poucas pessoas. Isso é simplesmente inexequível. A cidade se espalhou. A gente precisa fazer os ônibus irem até um local e fazer as pessoas chegarem até aquele ônibus, seja por bicicleta, seja por micro-ônibus, e lá ter centrais onde recebam essas pessoas e tragam... É a ideia do sistema integra, com as linhas alimentadoras. Mas desde quando ela nasceu, já nasceu sem a capacidade para isso. Qualquer cidadão que pegue a sua bicicleta e chegue num terminal desse, vou deixar minha bicicleta aqui para poder pegar um ônibus. Onde ele vai deixar? Cadê o bicicletário? Cadê a segurança? Transporte público de qualidade não é aquele que atende somente os humildes. Transporte público de qualidade é onde todo cidadão ele tem o direito de escolher se ele usa ou não. Transporte público de Teresina não não tem qualidade, não tem previsibilidade. Isso é um absurdo. É o mínimo que se espera de um transporte público. É saber que hora, quando se tinha, né? Vamos colocar isso quando se tinha, que hoje não tem mais. Quando se tinha transporte público, você tem que pelo menos saber que hora o ônibus vai chegar na parada e qual a previsão que eu tenho de chegar no meu local de trabalho. Isso não existe em Teresina, que se resolve com aplicativos, com bobagens, mas me parece que há alguma coisa errada por trás. Então a intervenção do Estado vai permitir que essas coisas todas sejam reveladas. E, veja, não é Estado por Estado. Não estou aqui fazendo defesa de gestão de políticos. Estou falando de entidades, de Estado. O Estado precisa intervir no poder municipal. Não me interessa se é o governador esse ou o prefeito aquele. E se o Estado também não tiver a capacidade, que se volte para o federal. O que não pode acontecer é de estarmos hoje completamente refém de um sistema falido, de uma relação promíscua que existiu no passado entre o transporte público e a gestão municipal, e por conta disso estamos vivendo a realidade hoje em Teresina. Como é que o CAU acompanha a atuação dos empresários do segmento de transporte? Nós estamos vendo com muita firmeza a sua fala acerca da gestão municipal, gestão estadual, mas onde é que o empresariado entra e pode ser responsabilizado nesse processo? Veja bem, hoje o empresário, no meu entender, o empresário hoje, ele coloca o pé na parede. Ele tem o que nós precisamos. Mas para que eu te ofereça aquele serviço, eu coloco a prefeitura na parede, contra a parede, disse eu preciso de tanto. Não estou aqui para julgar se é o tanto certo. O que me parece é que esta relação, que até pouco tempo era uma relação promíscua, e todos nós sabemos disso, todos sabemos disso, onde havia uma relação muito clara entre o poder público municipal e os donos dos meios de transporte, que essa relação promíscua acabava com que o sistema funcionasse de alguma forma. Não sei se é por motivos austeros que a prefeitura deixou de fazer. O que me interessa é que não está sendo apresentado e oferecido. Se a prefeitura não tem mais capacidade de diálogo com os empresários, se os empresários não têm mais capacidade de diálogo com a prefeitura e com os seus funcionários, com os seus motoristas, vamos buscar quem tenha. Vamos buscar quem tenha mais força, vamos buscar quem tenha mais competência, vamos buscar para quem tenha mais recursos financeiros, vamos buscar alguém que resolva. Não dá para aguardar mais. Teresina não aguenta mais não ter transporte público. O comércio está fechando. É outro impacto. É outro impacto. Transporte público é a vida. Imagina a cidade como um corpo de uma pessoa, do ser humano. Transporte público são as vias que carregam o sangue, né? As artérias, as veias. Se as artérias param, falta sangue no cérebro, no pulmão, no coração, nas pernas.
E isso é o que está acontecendo com a gente. Nos falta sangue para fazer correr na nossa cidade. Vou te dar só um parâmetro. Essa semana eu estava discutindo outra área, que era a área imobiliária, onde se estava tentando apresentar em Teresina um projeto de apartamentos, de pequenos apartamentos, esse modelo novo, né, que se chama de kitnets ou então de flats, e alguém planejou que não iria ter estacionamentos desse prédio, porque não havia necessidade. O empresário foi muito claro e foi muito sensato. Ele disse: como é que eu posso fornecer um serviço, oferecer um produto que não tem garagem se eu não tenho transporte público na cidade? Veja onde está impactando. No aumento de imóveis. Olha só. No aumento do custo da construção de imóveis. Porque a princípio poderia ser mais acessível. Se você tem um ônibus na frente, passando na frente de um edifício, você pode reduzir a quantidade de estacionamentos, você pode reduzir o custo disso, não ter que fazer subsolos. Você imagina o impacto. O próprio congestionamento nas vias. A gente está vivendo hoje um verdadeiro caos, sem perspectiva de solução imediata. E a solução imediata é a intervenção. Pode parecer, e é, uma medida drástica, mas para problemas drásticos, medidas drásticas. Nós vamos continuar insistindo nisso, que é de dever do Estado intervir nessa questão, mas quem decide isso é a Justiça. Nós só estamos levantando o questionamento, a discussão, com uma base muito bem feita, com todos os argumentos possíveis dentro daquilo que prevê a nossa legislação, tanto estadual como municipal. Gostaria de agradecer a presença do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, Wellington Camasso. Foi um prazer a nossa conversa. Estamos aqui de portas abertas para, quando precisarem, debater esses e outros assuntos, ter aqui todo o espaço necessário. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, estamos sempre à disposição.